Amém. Podei-vos assentar, meus irmãos. Aquilo que nós acabamos de cantar sobre o nosso prazer de louvar a Deus está diretamente ligado ao que nós veremos nessa manhã no texto da palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos 17, eu lerei do verso 16 até o verso 28. A palavra do Senhor diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Até aqui, nós vamos orar, pedindo que Deus nos instrua na palavra. Senhor Deus, agradecemos, ó Pai, por toda a provisão, os dízimos, as ofertas que são trazidas à frente como elemento desse culto, como ato de gratidão no culto ao Senhor. Nós te agradecemos e entendemos que tudo que temos é proveniente da Tua bondade. O Senhor nos dá vida, respiração, como nós vimos no texto agora. E o Senhor então nos dá condições de trabalhar, de desenvolver tudo aquilo que nós fazemos, de sermos remunerados e aqui, em reconhecimento da Tua bondade e graça, executarmos esse ato de gratidão. Obrigado, ó Pai, dá-nos sabedoria para a correta administração de tudo aquilo que é depositado aqui em fé. Ó Pai, nós agora queremos pedir que o Senhor nos fale pela Tua palavra. A autoridade é Tua, a revelação é Tua, e nós, ó Pai, somos o Teu povo e queremos ser instruídos nesse momento. Por isso, dá a mim, ó Pai, a capacidade de expor fielmente e também a capacidade de tornar claro aquilo que aconteceu naquele momento em que Paulo se apresenta àquelas pessoas com o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Ajuda-nos a entender, a compreender e transforma-nos, ó Pai, naquilo que precisamos ser, moldando-nos ao caráter de Cristo. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei se todos aqui já pararam para pensar nisso, eu acredito que alguns de vocês saibam, mas é bem curioso imaginar que os primeiros presbiterianos de toda a história, os homens, usavam saia. Não sei se você já sabia disso. Alguns eu sei que sabiam. Os primeiros homens presbiterianos usavam saia. É lógico que se você chegar lá hoje, porque ainda há essa cultura na Escócia, e chamar de saia, eles não vão gostar.
eles afirmam que não é uma saia. Saia é vestimenta de mulher. O que os homens usam, eles chamam de kilt, que é aquela saia xadrez que os homens da Escócia usam, e hoje em dia mais em momentos de celebração, não mais no dia a dia. Mas em meados de 1500, 1550, aquilo surge como um elemento da vestimenta dos homens e era usado indistintamente todos os dias, e os homens presbiterianos não eram diferentes, usavam aquelas saias xadrez. Eu digo isso porque nós estamos pensando desde o final de semana passado sobre a reforma protestante. Nós estamos celebrando a reforma. E a nossa igreja, ela surge na Escócia como uma igreja nova exatamente da reforma. A igreja presbiteriana é uma igreja reformada desde os primeiros dias. E quem funda e fundamenta, estabelece e trabalha fortemente para que essa igreja presbiteriana se mantenha reformada é o John Knox. Você já deve ter ouvido esse nome. Ele participou fortemente da reforma. Ele estabeleceu, então, o princípio do sistema de governo presbiteriano ali na Escócia. E a reforma com John Knox na Escócia não foi algo que reformou, mudou, reformulou a igreja, a vida espiritual. Não, mudou toda a Escócia. Para vocês terem ideia, John Knox, que estava ali com outros homens trabalhando, ele esteve diretamente ligado à destituição da rainha naquela época, a rainha Maria de Guise. Eles trabalham ali com a reforma envolve todo o império, toda a cidade. A rainha, que era católica e perseguia os reformados, agora a igreja protestante, começa a trabalhar contra, perseguir, e então isso faz com que ela mesma seja encontrada em corrupção e seja destituída do seu cargo. A reforma protestante é aquele movimento que é estabelecido pelo menos, ou inicialmente, primariamente, por 5 afirmações. Somente a Escritura, isso ia de encontro exatamente com o que era feito pela igreja majoritária antes. Somente Cristo, também vai de encontro ao que se praticava e cria na igreja da época. Somente a fé, somente a graça. E normalmente a gente coloca em último lugar, somente a Deus toda glória, ou soli Deo glória, como é mais comumente repetido. E normalmente nós colocamos o soli Deo glória, somente a Deus toda a glória, por último, porque soli Deo glória engloba todos os solas. Somente a Deus toda a glória nos mostra que somente a Escritura. Por quê? Porque a Escritura é revelação de Deus. Somente a Deus toda a glória nos aponta para somente Cristo, Deus encarnado, que efetivamente é o nosso Salvador suficiente. Somente a fé, somente a graça, tudo isso nos mostra que a salvação não vem de nós, ou de algo que nós possamos fazer, e tampouco do que a igreja pode fazer. Esse era o maior problema da igreja majoritária antes da reforma. A igreja se colocou acima das Escrituras, a igreja se colocou acima de Cristo, a igreja então dominava o que poderia ser ou não fé, a igreja então anulava a graça, porque era necessário ter mérito e instituição da salvação. A igreja é quem salvava. Então a reforma estabelece tudo isso e diz: toda a glória é de Deus. Essa é uma afirmação tão importante para nós, presbiterianos, que os nossos símbolos de fé, os 2 catecismos de maneira mais clara, o breve catecismo e o catecismo maior, colocam como a primeira pergunta do nosso sistema de fé, ou da sistematização da nossa fé. A pergunta que nos indaga qual é o objetivo maior da nossa vida, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre, porque toda a glória é dada e deve ser somente a Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, e nós vimos toda a carta de 1 Coríntios, no capítulo 10, quando ele está explicando ali sobre as questões de comida, de vestimenta, e os crentes querem saber o que pode e o que não pode fazer, e ele estabelece os parâmetros da liberdade cristã, ele explica de uma maneira muito profunda. Então no final, capítulo 10 de 1 Coríntios, no verso 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Essa afirmação do apóstolo Paulo, ela é fundamental para o soli Deo glória.
A vida do crente reformado, que não separa mais o sagrado do profano. Veja, nós teríamos de desenvolver esse entendimento aqui por muito tempo, sagrado e profano. Nós sabemos que há coisas consagradas, sim, coisas que são especialmente separadas. Mas a reforma nos mostra que aquilo que Paulo ensina, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos viver, deve ser feito para a glória de Deus. E isso elimina das nossas vidas a opção de fazer algo pecaminoso. Porque você não vai pecar sabendo que é pecado e dizer, eu estou pecando para a glória de Deus. Tudo que você faz fora da igreja, no seu dia a dia, deve ser feito para a glória de Deus. E essa foi uma das maiores revoluções da reforma. Porque agora os homens trabalhavam, e o trabalho continua a ser árduo, sofrido, extenuante para eles, mas eles diziam, eu estou trabalhando para glorificar a Deus, porque a minha saúde deve glorificar a Deus, o meu trabalho, as minhas relações, o meu casamento, a criação dos meus filhos, tudo que eu faço, o que eu como, o que eu bebo, o que eu visto, e todas as áreas da minha vida devem ser feito para a glória de Deus, porque Deus não é adorado somente no culto, a nossa vida deve ser uma expressão de adoração, e isso é só lhe deu glória. Tudo que você faz é para a glória de Deus, ou seja, você vive uma vida como um sacrifício vivo, um culto, agradável a Deus todos os dias, você adora a Deus em todas as áreas, em todos os momentos da sua vida. E eu gostaria que nós observássemos aqui a forma com que Paulo explica ali para os atenienses, sobre a adoração a Deus, para que nós pensemos aqui, hoje, sobre como nós adoramos a Deus, a partir do soli deu glória. Como eu afirmei, o grande problema da igreja majoritária, igreja católica romana, naquela época, antes da reforma, era propagar uma adoração a um Deus que nós podemos claramente perceber, era um Deus desconhecido. Sim, porque a igreja realizava culto, mas não existia Bíblia na língua do povo. Eles não conheciam a palavra de Deus. A missa não era celebrada na língua do povo. Ou seja, eles adoravam o que eles não entendiam, o que eles não conheciam. Eles adoravam sem conhecer o que adoravam. Adoravam de maneira mecânica, o desconhecido, de maneira mística. Eu vou para a igreja, eu sento ali, não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas porque eu fui, Deus vai me abençoar. E eu acho importante a gente pensar nisso, porque hoje, aqui, no nosso meio, o nosso coração tem essa tendência. Meio que se a sua vida estiver indo mal, problemas, algumas coisas, você começa a vir para a igreja. Porque você pensa, eu vou ali e só de eu estar ali, Deus vai me abençoar. Veja, não é bem assim o chamado de Deus à adoração. Porque Deus, em toda a história, desde o Éden, Ele chama o homem a relacionar-se com Ele. E o culto é o ponto alto desse relacionamento. Então não é só vir, sentar no banco e pronto, agora Deus vai abençoar a minha semana. Isso é místico. Isso é herança da nossa colonização católica. Nós praticamos o culto, apresentamos um serviço de culto corporativo. Nós vamos olhar alguns detalhes do culto para entender um pouco mais sobre isso. Em toda a Escritura, quando você encontra palavras sobre guardar os mandamentos, ou obedecer à voz de Deus, ou andar em seus caminhos, desviar-se do mal, todas essas expressões, elas estão apontando para o mesmo lugar. Toda a sua vida deve ser uma vida de adoração. É daí que surge o soli deu glória. Guardar os mandamentos, obedecer a sua voz, andar em seus caminhos, desviar-se do mal. O serviço de adoração envolve toda a sua vida, onde você vai, em tudo aquilo que você faz. O Salmo 1 nos mostra muito sobre isso. É o caminhar da vida, onde você estiver indo. E é isso que o apóstolo Paulo chama a atenção daquelas pessoas gregas, elogiando elas. Ele usa uma estratégia aqui muito boa. Ele elogia as pessoas para conseguir ser ouvido. Ele diz, olha, é muito interessante ver o quanto vocês são religiosos. É o que ele fala aí no verso 22. Vocês são acentuadamente religiosos. E aquelas pessoas que, de fato, se preocupavam com a religião, ficam felizes. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo que é perceptível a forma como nós valorizamos a religião. E então, o apóstolo Paulo usa dessa estratégia para corrigir o erro da religião, ou o erro da adoração deles.
eles demonstravam uma preocupação mística com a religião, mas eles adoravam vários deuses. E aquilo governava a vida daquela cidade. Mas eles estão adorando deuses criados por homens, e então uma adoração errada e feita da forma errada. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a adoração, ela deve ser feita a Deus, o Criador. Ela deve ser feita, não é uma opção. Deus cria todas as coisas e Ele cria um povo para que Ele tenha um relacionamento. E o relacionamento desse povo com Ele deve ser um relacionamento de adoração, porque Ele é Deus. Hoje em dia se preocupa muito em trazer uma imagem de um Deus que é o seu coleguinha, é o seu amiguinho. Veja, a Bíblia diz que Deus é mais do que um Deus distante. Ele é de fato o nosso amigo, mas não que Ele é o nosso coleguinha. Nós precisamos ter uma relação de reverência, de adoração. Deus é Deus, e Ele estabelece isso em toda a revelação. Ele nos cria para que nós o adoremos. Essa é a nossa vida. Então, veja que Paulo estabelece isso quando ele diz ao povo ali em Atenas, no verso 23, eu observei os objetos da vossa adoração, do vosso culto, e eu encontrei um altar interessante que me chamou a atenção. O altar ao Deus desconhecido. E aí ele diz, pois é esse desconhecido que vocês já estão adorando, sem conhecer, é quem eu estou anunciando para vocês. Olha a estratégia do apóstolo Paulo. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é algo que a gente sempre ensina pelas escrituras aqui na igreja. Todo mundo adora. Você adora. Todo mundo que você conhece adora. Resta saber quem ou o que a pessoa adora. Mas todos nós adoramos, todos nós idolatramos pessoas, coisas, sentimentos. Há pessoas que adoram o seu cônjuge, a esposa, o marido. Há pessoas que adoram seus filhos, a pessoa que adora o seu trabalho. Adoração e idolatria é tudo aquilo que, se tirar de você, você perde o sentido de viver. E o apóstolo Paulo diz, eu sei que vocês adoram, porque todo ser humano tem um coração voltado para a adoração. A Bíblia nos diz isso. Lá em Eclesiastes, Deus nos mostra que Deus, quando Ele nos criou, Ele implantou no nosso coração a semente do divino, a semente da adoração. É o senso de que existe algo superior que precisa ser adorado. E nós então adoramos indistintamente. Adoram sem conhecer, muitas vezes, o que adoram. Adoram sem ter consciência que adoram. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Se você chegar numa tribo onde nunca houve civilização, nunca entregaram uma Bíblia, nunca evangelizaram, se você chega ali em um povo que sempre viveu distante do resto da sociedade, você vai identificar que eles adoram alguma coisa. Ou eles adoram o sol, ou eles adoram a lua, a árvore, alguma coisa eles adoram. Eles têm religião dentro deles. E o apóstolo Paulo parte desse ponto para dizer, olha, vocês precisam conhecer o que adoram. Uma das palavras para adorar no hebraico é servir. Deus chama seu povo a apresentar um serviço de culto. João Calvino afirmou que Deus, o verdadeiro Deus, ele não pode ser adorado se ele não for conhecido. Você está adorando outra coisa. Como você adora algo que você não conhece? Então, esse é o ponto de partida. No verso 25, nós vemos que os atenienses acreditavam e adoravam de uma forma diferente. Veja como ele fala no verso 25. Depois de estabelecer que Deus fez o mundo, Ele é o Criador, nele existimos, Ele é o Senhor de tudo. Aí ele diz, no finalzinho do verso 24, Ele não pode ser contido dentro de um templo. Aqui ele já corrigiu algo. A adoração deve ser feita a Deus, o Criador, e Ele não pode ser contido. No verso 25 ele diz, Ele não pode ser servido. E é interessante pensar sobre isso, porque todo sistema de religião envolve você apresentar algo, entregar algo que aquele Deus necessita. Servido aqui não é no sentido de serviço de culto, é entregar alguma coisa. Então as pessoas fazem oferendas, dão alimentos, dão dinheiro, trazem várias coisas para alimentar o Deus que precisa ser servido, precisa de alguma coisa.
Então, eles apresentam alimento de sacrifício, por exemplo, nos templos, como se o templo fosse a moradia. O Deus precisa de algo, ele mora ali dentro daquele templo, então você leva um sacrifício. O Deus verdadeiro, ele existe por si, e tudo que existe, existe porque ele existe. Ele não precisa de nada, ele não tem necessidade de nós ou de uma oferenda. Então, quando nós apresentamos um serviço de culto aqui e adoramos a Deus, é para nos relacionar com ele, não é para entregar algo que ele precisa. Ele simplesmente não precisa da gente. E isso precisa ficar claro, porque é ele quem nos dá vida, respiração e tudo mais. Ele não precisa de nada. E é isso que Paulo estabelece aqui. Ele nos dá vida, respiração e tudo mais. Só aqui o apóstolo Paulo já acabou com todo o sistema filosófico e religioso ali daquela região. Primeiro ele diz que Deus fez o mundo. Eles já estavam desenvolvendo aquela ideia da evolução, das moléculas. E ele diz, o Deus que vocês não conhecem é o Deus que fez tudo. Os outros deuses aí, vocês não atribuem a criação. E isso é interessante. Não se atribui a criação de todas as coisas aos falsos deuses. É quase que muito raro você ver um Deus que eles dizem, esse é o Criador. O Deus verdadeiro é o único que nós temos a divulgação de que Ele é o Criador, fez o mundo, fez tudo que existe. Se Ele fez, Paulo diz, Ele é o governador. Ele é o mantenedor, ele é o Senhor dos céus, a terra, tudo que você conhece. Se ele é o Criador e ele é o governador, você não pode conter ele dentro de um templo. Por quê? O templo é menor do que ele. O templo é feito por mãos humanas. Os humanos foram feitos por Deus. Como que o humano pode fazer algo para conter Deus? É como você querer pegar um balde, vai na praia e tenta colocar todo o oceano dentro de um balde. Não tem jeito. E Paulo diz, vocês não podem conter Deus, e vocês não podem alimentar Deus, porque Ele criou todas as coisas. E isso acaba com todo o sistema filosófico dos gregos. Então, ele continua, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos. Vamos pensar aqui em alguns elementos. Primeiro, nós vimos aqui que a adoração deve ser feita ao Deus Criador. Agora, nós vemos, então, nesse entendimento de que toda a glória é dada a Deus, como Deus é o foco da nossa adoração, essa adoração, ela deve ser regular. Isso é o segundo ponto que nós pensamos aqui. E quando eu digo regular, eu estou pensando nessa palavra que tem aqui no verso 26, tempos. Deus fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Essa terra tem tempos, ela tem ciclos, ela tem noite e dia, ela tem meses, ela tem estações, tem tempos. Esses tempos foram estabelecidos por Deus. Agora pensa comigo que Deus, na criação, antes da queda, Ele cria todo o mundo, Ele estabelece os tempos, o funcionamento, o ciclo de todas as coisas, das estações, dos dias, dos meses, dos anos, e então Ele diz, eu criei tudo em 6 dias, mas então eu vou descansar no outro dia. E nesse dia que eu descanso, eu quero que vocês descansem também, porque vocês foram feitos à minha imagem. E descansar não é meramente descansar como nós pensamos, deitar numa rede e ficar ali à toa. Descansar é não se preocupar com todas as coisas da criação. Deus criou tudo e agora Ele descansa no sentido de contemplar, olhar e ver como é belo tudo isso que foi estabelecido. E Ele chama o homem a fazer o mesmo. Ele diz, você vai parar todas as coisas. Nesse dia de descanso, você não vai se envolver com trabalho, com dar nome aos animais. Você vai parar e você vai olhar para a criação e perceber, eu te dou tudo o que você precisa. É interessante pensar nisso. Veja, na criação, Deus estabelece todas as coisas. Tem chuva, tem sol. Nós precisamos de cada um desses elementos. Se Deus tira o sol, a gente morre. Se Deus não nos dá os ciclos, noite e dia, a gente morre. Ele cria todas as árvores frutíferas. Se a gente não tem alimento, a gente morre. Ele estabelece ali o fluxo de águas. Ele separa a água salgada, a água doce. Ele faz com que essa água vá para o céu, chova e mantenha esse ciclo. Sem todos esses tempos, nós morremos. Então ele estabelece tudo isso e diz, no dia de descanso, você não vai se preocupar com nada. Tudo que você precisa para viver, eu concedo a você. Então me contemple e eu contemplo vocês. É esse o dia de descanso. E Deus estabeleceu isso
num ciclo de uma semana. Ou seja, há uma convocação desde a criação para você parar tudo, uma vez por semana, e adorar a Deus. Meus irmãos, como nós temos dificuldade de entender algo tão explícito nas Escrituras e discorrido por toda ela. Deus estabeleceu os tempos previamente estabelecidos e Ele nos chama a adorar a Ele regularmente, toda semana. Só que a gente se envolve tanto com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa diversão, com as nossas emoções, que a gente não consegue vir para o culto toda semana. A gente falta um culto ou outro, ou então se a gente vem de manhã, a gente não vem de noite, ou então a gente está cansado de manhã, então só vem de noite. Isso está errado, está errado. Eu falo com amor, reconhecendo que eu peco também. Mas entenda, eu não posso deixar de exortar a igreja a entender que não é uma opção. Eu não vou para a igreja pela minha religiosidade, sento no banco. Não, Deus estabeleceu, é como a regra, é como dia e noite. Eu preciso, uma vez por semana, regularmente, adorar a Deus. Ele estabeleceu isso. O culto, então, deve ser somente a Deus, o Criador, e o culto deve ser regular. Eu não posso ir eventualmente para o culto. E entenda, às vezes as coisas estão indo mal na sua vida e você diz, eita, eu tenho que ir mais para a igreja. E aí acontece aquilo que eu falei, você senta no banco e acha que está tudo bem, e agora Deus vai te abençoar. A promessa de Deus em toda a Escritura, ela é clara. Se relacione comigo, por isso a gente ensina os meios de graça. Você precisa ler a Escritura, você precisa orar, e você precisa ter comunhão com os irmãos. Participar dos meios de graça, dos sacramentos, da comunhão, quando nós falamos em comunhão, está ligado ao aspecto social, é uma necessidade. Se você vê algum programa aí, ou estudo, documentário, de pessoas que ficam sozinhas, elas rapidamente começam a ficar desreguladas psicologicamente, começam a ficar doidas. Nós precisamos nos relacionar. Mas a comunhão aqui é mais do que simples relacionamento. É o relacionamento conjunto de adoração. E aí a gente entra no terceiro aspecto. A adoração precisa ser a Deus, em primeiro lugar. A adoração precisa ser regular, segundo lugar. E a adoração precisa ser corporativa. Nós precisamos adorar a Deus juntos. E a Bíblia nos ensina que ela deve ser corporativa e singular. E eu vou explicar por quê. Então, entenda, quando a sua vida está indo mal, e você acha que vai sentar no banco e Deus vai abençoar a sua semana, não está de todo errado, mas está errado. Deus te chama a ter uma vida de relacionamento. É como, é lógico que essa ilustração não contempla tudo, mas é como um casamento. Você precisa se relacionar com a pessoa. Você precisa desenvolver uma vida em conjunto com essa pessoa. E quando você então percebe que a sua vida precisa melhorar, você precisa desenvolver esse relacionamento com Deus. Orar, sinceramente. Veja que os Salmos nos dão muitos exemplos de como Davi orava sinceramente e questionava. Ele não questionava a existência de Deus. Ele questionava, Senhor, o Senhor está me vendo? Até quando o Senhor vai deixar isso acontecer? Senhor, me protege. O meu inimigo quer me matar. Senhor, me ajuda. Então, são orações sinceras. Não são orações simplesmente religiosas, de declaração, de reconhecimento da grandeza, mas Deus, o Senhor está aí, eu sei, me ajuda que eu estou precisando. E então, nós encontramos nas Escrituras Ele falando conosco. Você fala com Ele e Ele fala com você. Na igreja, tudo isso é feito, só que de maneira corporativa. Então, sim, Deus vai te abençoar. Eu não tenho dúvida, eu não tenho medo de afirmar isso. Se você tem uma relação sincera com Deus, constante, regular, Ele vai te abençoar. Não tenha dúvida. E você diz, mas pastor, eu estou vindo para a igreja sem faltar há 10 anos e minha vida está ruim. Ele está trabalhando em você, diversas áreas que precisam ser trabalhadas, mas Ele certamente está te abençoando e talvez, eu não estou afirmando categoricamente, mas talvez você não está enxergando o quanto Ele está te abençoando. E esse é um grande problema de uma relação que não contempla o outro lado. Você não enxerga que Deus está te dando tudo aquilo que você precisa, você está vivo, você respira, você trabalha, você é inteligente. Ele está te concedendo várias coisas e Ele te chama a ir aprimorando a sua vida. Quando eu falo de bênção, certamente você pensa em ter uma vida confortável, em ter dinheiro, moradia, casa boa, carro bom. Veja, nem sempre Deus nos fez e nos escolheu para isso. Isso é bom, todos nós queremos. Mas há muitos de nós que nascem e são abandonados na rua.
E são salvos. Há muitos que crescem em lares, desses lares que o governo estabelece. Muitas pessoas são abusadas e são crentes. E você diz, mas por que Deus faz isso? Ele é mau? Não, Deus tem propósitos específicos. Então, por que na sua vida talvez você não tenha aquilo que você quer? Não quer dizer que Ele não está te abençoando. Comece a olhar com contentamento naquilo que Paulo também nos ensina, dizendo, olha, eu aprendi a viver em qualquer situação. E a gente entende errado ali, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele diz isso, ele está falando, tudo eu posso enfrentar, tudo eu posso suportar. Eu adoro a Deus. E eu estou contente porque eu sou crente, ainda que eu não tenha tudo que eu queria. Vamos lembrar de novo do Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada faltará não é tudo o que você quer. Você não vai ter falta de nada daquilo que você precisa, mas você não vai ter tudo o que você quer. Deus sabe o que é melhor para você. E por último, eu vou ilustrar com algo que eu falo na classe dos adolescentes. Dinheiro é algo muito bom, resolve muito ou quase tudo da nossa vida. Então imagine que eu, Diogo, possa querer ter $1 milhão, ganhar, sei lá, achar no chão, ganhar $1 milhão. Isso pode ser ruim para a minha vida? De maneira nenhuma, é muito dinheiro, dá para fazer muita coisa. Mas então pense que o Diogo, que é pastor dessa igreja, acha esse $1 milhão e agora ele quer usufruir da vida. Eu vou gastar $1 milhão, eu vou investir, eu vou andar de iate, eu vou para o Lago Paranoá. Então eu digo, o que eu estou fazendo ali naquela igreja? Eu preciso estar ali naquela igreja? Eu preciso dessa vida? Eu não preciso disso. E esse é o grande discurso dos ricos. Eu não preciso disso. Eu não preciso te suportar. Eu não preciso conviver com você. Então, facilmente, num coração corrupto, e eu não estou dizendo que isso aconteceria, mas essa possibilidade existe, facilmente, com $1 milhão, eu deixaria de ser pastor. Percebe que uma coisa muito boa pode arruinar a minha vida, porque Deus me deu o propósito. E o propósito é pastorear a igreja. Se então Ele me dá aquilo que eu quero, facilmente eu posso me perder no propósito que Ele me deu. Então, nós precisamos entender que não temos tudo o que queremos, porque Deus tem propósitos para as nossas vidas e Ele está trabalhando nesses propósitos. Você precisa se apresentar a Deus, como Calvino afirma em seus escritos: Senhor, eu estou aqui, pronto e sincero. O que o Senhor quer para a minha vida? Adoração é a Deus, adoração é regular, e adoração, agora quero desenvolver o aspecto de corporativa, adoração corporativa. Por quê? Muitos de nós pensamos que a gente pode adorar em casa sozinho. Veja, a adoração, ela é corporativa e isso é muito claro nas Escrituras. Muitos de nós devem conhecer e saber de cor Atos 2:42. A gente lê com grande frequência. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ali é o retrato da caminhada inicial da igreja após a ascensão de Cristo. Eles estavam juntos, estudando a doutrina, em comunhão, do partir do pão e nas orações. A igreja vivia de maneira corporativa. Outro texto que você deve conhecer também, ou a maioria de nós, está em Hebreus 10, verso 25, que diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. A carta aos Hebreus está alertando que existem crentes que deixam de congregar, deixam de vir para a igreja. E ele diz, como uma ordem, não deixe de congregar. Isso é costume de alguns, mas está errado. E ali ele não está falando costume de gente que não é crente, ele está falando, isso é costume de gente que é crente. Não deixe de congregar. Ou seja, a Bíblia está nos mostrando o aspecto e a importância da corporatividade, a comunhão na adoração. Deus estabeleceu o tempo, então a gente cultua toda semana. Esse culto, Deus nos chama a fazer em comunhão, em conjunto. Isso está em todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento. Não dá para você agora falar, olha, nós estamos muito avançados, em tempos pós-modernos, e a gente pode fazer isso virtualmente. Essa é uma preocupação minha. De colocar, por exemplo, o culto na internet, ao vivo. Eu acho que a gente precisa ter critérios sobre isso. Por quê? Nós estamos vivendo num tempo tão difícil que em outro tempo talvez isso não fosse um problema. Mas se eu começo a colocar o culto ao vivo, talvez você está cansado, você está gripado, aí você fala, eu não vou para a igreja, eu vou assistir o culto aqui. Mas aí está a diferença. Quem está aqui está servindo, apresentando um serviço. Quem está assistindo, está assistindo.
É bom? É. É abençoador? É. Se você realmente tem um problema de saúde, uma limitação geográfica, você não pode vir, você está impedido de vir. Então, ok, essa é uma ótima ferramenta que a tecnologia nos dá. Mas se você pode vir, ainda que gripado, ainda que com dor de cabeça, cansado, você deve vir. Essa é uma ordem das Escrituras. Porque Deus, Ele manifesta a sua presença de maneira especial no ajuntamento dos santos. Lá na internet você é abençoado porque é Bíblia, porque você está ouvindo os cânticos, você está vendo o culto, mas Deus está lá com você porque Ele é onipresente, mas Ele manifesta de maneira especial quando o povo dele se junta. Então, Paulo mostra isso aqui a partir do verso 27, quando ele diz, olha, Deus não pode ser mantido, né, em templos, Ele fixou o templo previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, verso 27, para buscarem, aqui está é todo mundo, é plural, para buscarem a Deus, todos vão buscar a Deus. Então, ele estabelece aqui esse aspecto, ele relaciona o aspecto da habitação com o aspecto da adoração corporativa. Por que habitação? Porque nós sabemos disso, Deus não está nessas paredes, Ele habita em nós. O Espírito, o mesmo Espírito, um só Espírito, habita em todos nós. E quando nós nos reunimos, isso faz todo sentido, porque essa é a grande habitação de Deus. Eu tenho uma mini moradia em mim, mas quando nós nos reunimos, Ele habita em todos nós. Então Ele derrama bênção e vida para sempre. Número 6, a bênção araônica. Ele derrama a bênção sobre o seu povo. O número 6 fala do óleo que desce sobre a barba, alcança a estola sacerdotal, alcança todas as tribos. A presença de Deus alcança todas as casas, todas as famílias, mas isso deve ser feito em conjunto, como era feito no Antigo Testamento, como é feito na igreja primitiva, como é alertado em todas as cartas apostólicas. Mas a adoração, como ela acontece o tempo todo, ela também tem um aspecto singular. Por exemplo, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele conversa com ela e ela discute exatamente sobre a religião, né? Eu sou samaritana, você é judeu. Vocês dizem que Deus habita no templo e nós dizemos que é naquele outro templo, por causa da briga da separação dos reinos do norte e do sul. E Cristo olha para aquela mulher e diz, olha, parece que você não está entendendo as coisas ainda. Ele diz no verso 21 de João 4, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. O que Cristo ensina para aquela mulher é, Ele habita em nós, Ele não está num lugar. A sua adoração deve ser também singular. Aquele que ora em secreto, no seu quarto, com portas fechadas. Você precisa ter uma vida de adoração singular também. Isso é exposto de maneira muito rica nas Escrituras. O texto de Mateus, capítulo 6, deixa eu abrir aqui. Mateus 6, no verso 5 e 6, ele fala exatamente isso. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orará o teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. A nossa adoração, ela precisa, uma vez por semana, ser corporativa. Mas todos os dias, ela deve ser uma adoração singular. Você na sua casa, sem que ninguém veja. Né? Hoje em dia, aqui na nossa igreja, eu não vejo isso, mas em outros lugares eu vejo, as pessoas vão fazer suas devocionais, seus cultos domésticos e tira foto e posta na rede social e faz um monte de propaganda sobre aquele momento particular. Não é pecaminoso, mas o texto está dizendo, não mostre que você é santo. Faz a sua, né? Tem a sua relação. Só que aí a gente tem um probleminha que eu sei que existe, porque vocês me contam. Como você não precisa mostrar para ninguém, você acaba deixando de fazer, você não faz. Por quê? Porque ninguém está vendo, ninguém sabe se eu fiz, se eu não fiz. Você orou? Eu vou dizer que orei. Mas a gente acaba não orando, a gente acaba não lendo a Bíblia. E Deus nos chama a fazer isso, a apresentar uma vida de culto. Por último, irmãos, nós temos a adoração ao Deus Criador, nós temos adoração regular, nós temos adoração corporativa. Então, por último, essa grande ênfase, a adoração singular. Você precisa desenvolver essa relação verdadeira com o Senhor Criador. Se nós conseguimos cumprir
né? Ou pelo menos nos esforçar fortemente para fazer nesses 4 aspectos a adoração, não tenha dúvida, você é um crente reformado e você está vivendo só-lhe deu glória. Somente a Deus toda a glória. Você adora o Deus verdadeiro, não um Deus desconhecido. Você adora regularmente. Você adora junto com todo o povo de Deus na sua localidade. E você adora na singularidade, na sua relação com Deus. Isso é dar toda a glória a Deus. Singularmente, não é só o seu momento devocional em casa, é no seu trabalho. Um termo que nós encontramos nas Escrituras, falando sobre anunciar o Evangelho, é ide por todo mundo, anunciando, né? Aquele ide ali, você não precisa ir para a África, tendo ido, é onde você estiver. E eu gosto de pensar nesse tendo ido, ou seja, fazendo o que você está fazendo, anuncie, né, o Evangelho, ou seja, tendo ido, onde você estiver, adore a Deus. As pessoas vão perceber isso, a sua postura, o seu comportamento, a forma com que você se relaciona. Se você é uma pessoa que se aproveita do jeitinho brasileiro, eles vão perceber isso. Agora, se você é uma pessoa que vive uma vida singular de adoração em todo momento, eles também vão perceber isso e eles vão querer saber o que te motiva a ser diferente do jeitinho brasileiro. Por que você não faz as coisas erradas? E você então terá uma grande oportunidade de evangelismo, porque Deus não aprova isso. Ele diz, mas Deus não está aqui, Ele está lá no culto, lá no templo, e você diz, não, Ele está comigo. E eu adoro a Deus em tudo que eu faço, tendo ido em todo lugar na minha vida comum. Isso é adoração singular também. Esse é o grande lema da reforma. Domingo passado nós vimos algo com o reverendo Itamar, no Marajó nós também vimos. Isso é algo que nós precisamos sempre estar observando. O nosso símbolo de fé nos ensina muito claramente a Bíblia nesse aspecto. Somente a Escritura, somente a Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a Deus glória. E se você não percebeu ainda, a Confissão de Fé de Westminster, que eu sei que a maioria de vocês não gosta de ler, porque é uma leitura um pouco maçante, ela é organizada exatamente nessa ordem. Primeiro ponto que eles vão estabelecer é Escritura, porque é dali que você tira toda a verdade. Fora da Escritura, não tem verdade. Cristo, você vai encontrar como único e suficiente Salvador. Fé é o meio, e ela é concedida por Deus, ela não é sua. Graça é a misericórdia de Deus, você não tem mérito. Tudo isso dá glória a Deus. Então, como aplicação, eu queria pedir para você estudar, ler a Confissão de Fé, os catecismos, quem sabe os pais lerem com seus filhos. Isso já pode ser um grande instrumento de devoção diária na sua casa. É muito oportuno, é muito útil para toda a igreja. Vamos orar, encerrando esse momento e seguindo para a nossa escola dominical. Vamos orar.